Agora ele já tá salvo, tá? Ele não peca, eu peco. Gente, eu detesto discutir, porque assim, eles não deixam falar. Eu dou a palavra para eles, mas assim, só tem gente aqui religiosa, porque se tivesse o Espírito de Deus, ele teria amor, e não tem amor, tem julgamento. O diabo é acusador. Jesus salva através do amor e da graça. Aqui, ó, só tem acusadores. Não acredite no Jesus deles. Creia no Jesus que ama, um Jesus que perdoa, e a misericórdia dele não tem fim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eles acham que sabem do futuro, mas eles não estão lá. Eles não estão no meu futuro. E a obra que Deus iniciou nesse corpinho aqui, ele vai concluir. Certíssimo. Está biblicamente fundamentada. Oi, já estava correndo aqui, tudo bem? Prazer, Israel, sou teólogo e educador físico, pai, esposo e quando dá tempo eu sou pastor. Uma vez eu cheguei para uma pessoa no meu trabalho, supervisor, trabalhava num call center. Ele disse que estava fazendo teologia por uma denominação religiosa, dessas aí evangélicas. E aí eu falei para ele, vem cá, Deus fez o mundo em quanto tempo? Aí ele falou, fez em 6 dias e descansou no 7º. É. Lê aí para mim em voz alta aí, então. Aí ele leu, né? E Deus fez o mundo e concluiu no 7º dia, e no 7º dia concluiu a sua obra e descansou. Porque quando a pessoa lê em voz alta, então tinha outras pessoas ali perto dele, chegou para mim e perguntou assim, mas vem cá, e eu mostrei para ele a Bíblia dos judeus. E é a mesma coisa. O Velho Testamento, a mesma coisa. A diferença é que muda os nomes e algumas coisas, né? E aí ele perguntou, mas isso só tem aqui nessa Bíblia? Eu falei, não, tem em todas as Bíblias. Então veja, né? Ele estava estudando teologia pelo sistema religioso e aprendendo uma coisa, repetindo um troço que nem na Bíblia está escrito. Nem é daquele jeito. Ele não terminou a obra no 6º dia. Ele terminou no 7º e descansou. Então olha que o sistema religioso propaga um troço errado. Basta você pegar e ler. Está ali escrito certinho. Não tem que ter dúvida. Então ele chegou ali, teólogo, não quer dizer nada. Vai aprender aonde? Pelo sistema religioso? A probabilidade de ele ter aprendido errado nesse sistema religioso é muito grande. Bom, vamos lá, Andressa. Vamos acalmar os ânimos. Sim. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Se você for educado, com certeza conseguiremos fazer rapidinho. Perfeito. Então, vou dar um exemplo da minha mãe, aí eu vou permitir que você fala. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A minha mãe, a dona Rosa, ela teve a proposta de ser uma prostituta, ela veio do Ceará, apanhou, teve vários traumas. Ela teve uma proposta de ser prostituta e ela preferiu ser faxineira, mostrando humildade e que tem que lutar na vida. Quem imita Cristo? Você ou a dona Rosa? A gente não tá por questão de imitar Cristo, a gente tá aqui, 1 Coríntios por exemplo, 11, eu sou 1, citei. pecadora, tá? Ó, eu sou pecadora, não quero ser santa, não tô dizendo que não vou pecar. Me reconheço como pecadora, como profissional do sexo, é a minha profissão e eu gostaria que as pessoas respeitassem não, mas, isso. Andressa, você não entendeu o que eu falei. Eu gostaria que as pessoas Eu falei respeitassem. do Sim, a texto. sua mãe, que bom, parabéns. A minha mãe também nunca se Mas eu falei prostituiu. do texto que a tem que minha, imitar a minha Cristo avó, e você não tá imitando a Cristo. o Cristo pra mim é amor. Tá? É salvação. Amor é validar amar tudo? tudo. Eu amo a é minha amar filha. todos. Eu amo É a minha amar filha. todos. Eu Mas amo o que é amar? todas. O que é eu amar? amo todos. Eu amo todos. Eu incluo Todos não todos, tem no principalmente os dicionário. gays. Eu Todos incluo não tem os no gays. dicionário. Ela não quer conversar. Eu incluo os gays da salvação O de Lula Cristo, é tá? ladrão e ele vai pro inferno.
Agora é o seguinte, já que você não O quer... juiz tá aqui, né? Ele conhece o coração Deus é o do justo Lula, juiz. ele conhece o coração Deus do é o justo Bolsonaro, ele juiz. conhece o meu coração. Bom, Que ponto? Que ponto que a pessoa chega? Que argumento é esse? Que o Lula tem a ver com isso? Meu Deus do céu, meu Deus. Isso é muito louco. É muito louco. A dona Rosa Né? tem mais caráter do que a Andressa, minha mãe, que não se corrompeu. Ah, eu preciso sobreviver. Andando de carrão e fala que tem o amor de Cristo, vem baforar fumaça na cara de quem tá participando aqui. Livre-arbítrio? Não, isso não é livre-arbítrio. Isso não é Livre-arbítrio. livre-arbítrio. Eu posso Isso fumar. É condenação. Se eles deixarem. É livre-arbítrio. É livre-arbítrio, sim. Tá lá na Bíblia isso. Mas não sabe, não leu, né? Tá defendendo aí, mas não leu. É a mania, né, de falar daquilo que não conhece. Fumar? Escravidão. Não, você é que tá escrava do dizendo, ó, pecado. se eu Você é quero, escrava do eu pecado. faço. Todos nós, Vá e não todos peques nós mais, somos Andressa. pecadores. Jesus, eu vou pecar, eu vou pegar um Mastercard. Eu que é vou o cartão gastar da todo graça, o meu livre-arbítrio. E vou passar e vou pôr na sua isso. conta. É isso. É, o Master É isso, Graça. garoto. Isso, Você Jesus é definiu. tonto, né? Ô, Ele, Jesus, eu vou ele é pecar, misericordioso. você paga aí, tá bom? Ó, Jesus paga. Só tem misericórdia Jesus me quem transformou, precisou Jesus, dela. Ele A transforma. misericórdia dele não tem fim. Eu Andressa, chupei antes. Andressa, vamos lá. A pica do meu Jesus namorado. falaria isso? Jesus não falaria isso, eu, Andressa, falaria. Então você pode fazer Mas o que eu não você quero quiser. ser Jesus. Eu sou a pecadora Mas que não tem que imitar preciso de Cristo? Jesus. Não tá na Bíblia? Eu preciso de Jesus. Lê o texto bíblico. Eu preciso Lê de o texto salvação. bíblico. Eu preciso. Ele tá pedindo para ela ler o texto bíblico. Mas nem ele leu o texto bíblico. Ele tá pedindo para fazer uma coisa que nem ele faz. Eu sou pecadora. Você precisa, mas não quer. Mas eu sim, Mas eu quero. Você quer salvação? Eu quero salvação. Vivendo do jeito que você quer. Sim. Porque então, foi Jesus dado. É um tonto, então. Ele deu. Foi o que É o um Léo presente. falou. Ó, Jesus vai livrar o deu maconheiro, a só que eu vou graça. fumar maconha. Deixa o Não existe maconheiro isso. fumar a maconha dele. Meu Deus do céu. Deixa ele em paz. O Léo é ateu e conhece mais de Bíblia que Ele você. não é criminoso. Ó, Não. ele não é criminoso. Não tem lei brincando, tô que brincando. criminalize o maconheiro. Eu Ah. defendo os maconheiros. Eu não fumo maconha, mas eu defendo os maconheiros. Você Deixa ele defende fumar os maconha. maconheiro? Deixa ele fumar a Jesus maconha defende dele. os maconheiro? Não tá na Bíblia de maconha? Não tá. Gente, olha, o preconceito, a ignorância, né, com o outro, né, quer dizer que então ele discrimina a pessoa que faz uso de substâncias, ao invés de ele pegar o cristianismo, né, de tipo, não, pô, bom, a pessoa tá aí, né? Mas pelo menos ela tá acreditando, sei lá, né? Pela questão espiritual da coisa, né? Da crença. Mas isso não interessa, né? Então, o que sobra realmente para uma pessoa que faz uso de substâncias é o preconceito mesmo. Ó, você tá aí perdido. Não tem jeito. Agora, ele vai chegar e vai falar o quê? Ah, você tá aí perdido, eu vou te salvar. Vamos ali no templo ali, na denominação. Porque não há respaldo bíblico. Jesus não ensinou isso. Daí vai tirar a pessoa de lá para levar. Você perceba que a questão da caridade não exige que você tenha que pegar para uma pessoa e arrastar a pessoa e ficar assediando ela para ela ter a salvação dela. Não é isso que Jesus disse. Porque os ensinamentos de Jesus é você amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, praticando o ato do perdão e da misericórdia. Então, eu acho assim, eu acho que essas pessoas não estão se importando com isso, elas não querem o cristianismo. Elas querem a religião. Eu acredito que no final se trate disso.
A Bíblia é de ser lúcido. Ah, pelo Quem amor de fuma Deus. é lúcido? Porque quer, escolhas, filho. Ó, se eu fumo um cigarro Ninguém vai e eu pro inferno, sei então. que tem um Ninguém vai câncer, pro inferno. Ninguém se vai eu pro fumo um inferno. cigarro e eu sei que a consequência é o câncer, eu vou colher as consequências. Escolhas. Bom, Andressa, você trouxe uma afirmação de que as prostitutas vão entrar antes dos doutores da lei no reino de Deus, certo? Pode ser que sim, antes deles. O que Jesus, vamos dizer assim, segundo a Bíblia, condenava nesse texto nos fariseus? É a religiosidade de apontar os erros dos outros e ser hipócrita e viver na mentira. Ser hipócrita. Porque assim, ó, por Ser exemplo, hipócrita. assim, ó, olha só. Você tá pregando vários versículos, vários pecados e me acusando. E eu estou Não estou te dizendo, ó, acusando. não, você tá A me Bíblia falando. está te Não, acusando. tá. É porque você Ok. usa a Bíblia de forma Você, ó, conveniente. os Você parte de uma religiosos, premissa bíblica, os só que religiosos quando a Bíblia diz- usam a quando a Bíblia Bíblia condena para as suas apontar obras, os você não quer. pecados. Quando a Bíblia lista Você seus que pecados, acredita você não na quer. lei será julgado pela lei. Você acredita na lei. Eu vou ser julgado, No dia você do também. Nós seremos julgamento, julgados pela palavra de eu Deus. não. Eu vou A pela Bíblia- graça. A Bíblia, Vou assim, ó, você vai rapidinho. pela desgraça. O que você está Não. pregando aqui é uma É desgraça. você- é o você- Essa coisa de ir pela lei, eu acho que é ensinamento de Paulo. Paulo, para mim, é uma figura um pouco controversa, né? Eu já falei que eu acho Paulo um cara meio estranho. Então, eu acho que nem tudo que ele fala é interessante levar ao pé da letra. Eu prefiro ir mais para os ensinamentos de Jesus, porque é o cristianismo, né? Então, você tem a fonte ali, por que você vai para Paulo? Mas, dentro desse contexto aqui, ela está falando que vai ser julgado pela lei. E talvez seja isso mesmo, porque ele não está preocupado aqui de falar de Jesus. Ele não quer convencer, ele quer ganhar alguma coisa em cima de algo que ele considera uma coisa horrível. Que é ver uma pessoa como André Surak dizendo que prega Jesus num lugar onde as pessoas estão angustiadas. Nada mais cristão que isso. Então, eles não conseguem tolerar isso. Que absurdo. Acho que eles imaginavam que André Surak tinha que se vestir em periquitá toda, né? De terno, gravata. Igual esses caras que eles gostam de ver, né? Desse jeito. E perceba que isso não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pronto, acabou, é isso. Não está escrito que você tem que ir num templo, ouvir lá um cara de terno e gravata, que a salvação é só se você fizer isso. Não tem isso. Você é Deus para saber? Você Não, conhece mas meu você deixou coração? uma palavra Você conhece a minha escrita que mente? é a vontade Você dele. conhece a intenção do meu coração? Deixa eu te dizer algo aqui. Você, Posso você dizer? sabe quando eu vou morrer? Você não Fala sobre sabe. educação. Deixa eu te Você dizer uma não coisa. sabe. Não Texto julga, você não fora do sabe. contexto É é mais fácil, pretexto é para mais heresia. fácil eu dizer assim, Você Senhor, tira o tenha texto. misericórdia de mim e ser salva, do que você pregando essa que santidade Jesus toda. condenava nos doutores da lei Deus tá vendo seus é porque eles pecadinhos. pregavam algo diferente do que faziam. Você veio aqui dizer que é cristã pra lacrar, pra ganhar dinheiro, pra monetizar Mas eu não em cima da acredito fé. nessa Você tá lei. sendo aquilo que Eu você não condena. acredito nessa Você lei. tá sendo Você aquilo que tá você fazendo, condena. eu acredito. veio Você falar tá me pouco, impondo. se colocar Ó, de vítima. Não, e não, não, dizer, não. olha como Não, são não, não, agressores não, os não, não, cristãos. não, não, não. Quando Ó. na verdade Jesus Você é derrubou pastor? os cambistas do Você é templo pastor? porque Você é ele pastor? tinha zelo. Os cambistas do templo. Isso é um ótimo exemplo. Jesus foi lá no templo, entrou lá. E aí viram lá o pessoal vendendo as coisas. Porque pelo que eu entendi e pelo que eu me lembre, e já tem tempo que eu não pego uma Bíblia para ler, né? Eu tenho algumas aqui de estudo, que eu uso para estudar. Mas pelo que eu entendi, para o judeu ele tinha que ir procurar um bicho ali, do que melhor que ele tinha para oferecer para o sacrifício. E aí Jesus entrou lá e tipo virou um comércio, né? Porque não tinha mais a prática. Agora tu chegava ali rapidinho, tu comprava o bicho para sacrificar, né? Para oferecer a Deus, porque são judeus, né? Então eles estão na lei antiga, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança.
E aí Jesus entra e, pô, não, mas peraí. Cadê aquela tradição? Ah, então é isso agora? Então ele fica revoltado, né? Então ele chega lá, então é isso aqui que virou. E sai chutando tudo. Lá no pátio do templo. E também, obviamente, não era dentro de onde fazia o ritual, né? Óbvio. Mas era ali. Então Jesus ficou indignado com aquilo. Então logo não faz sentido, né? Ele chegar agora, olha, ali estão fazendo umas coisas ali, mas ignora, vai no templo. Então ele não via mais sentido. Por que aqueles homens lá daquele templo, lá, aqueles religiosos daquele sistema religioso daquele momento, eles só queriam poder. E ficar fazendo essas coisinhas aí. Você dando jugo pesado, né? O jugo de Jesus é leve. O dos homens é pesado, né? Da escrita, da religião. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você é isso, você é aquilo. Então Jesus não tinha sentido ele ensinar as pessoas a fazer uma coisa, aí para um lugar que ele estava ali criticando. Não tem sentido. Sabe? Então não tem. Eu quero que alguém me mostre na Bíblia Jesus falando, E ele está descontextualizando aqui. Nem sei direito o que ele está falando, porque esse pessoal senta aqui e só fica condenando ela. Ninguém está interessado aqui em falar de Jesus. Eu, se eu não conheço Jesus, fico vendo esses pessoal aí gritando aí, brigando. Eu não aceito, porque não dá para entender. E há um monte de historinha, né? Pela Você é palavra pastor? de Deus. Ele Você tinha é zelo pastor? pela palavra de Você Deus. é pastor? Jesus pegou uma azorragem, Você é pastor? derrubou a mesa dos cambistas. Você é pastor? Então Paulo pregou Você em é Atenas, pastor? falou alto, Você é colocou suas pastor? ideias para defender a fé. Você é pastor? A Bíblia diz, você está estejai pregando ódio. pronto para defender Você a está razão da pregando esperança que é em ódio. vós. Você Nós não tem viemos aqui obrigação hoje de pregar amor. ódio. É O amor. de Coríntios Você está 13. fazendo eu querer amar mais Jesus. Eu tô querendo. Você deveria. Esse Jesus aí eu quero distância. Qual a definição Deus de amor? me livre. A Bíblia o diz que o meu amor não busca os seus próprios interesses. O meu Você só Jesus busca me dá dinheiro, salvação. Você só busca fama, o meu você Jesus. só busca lacrar. Sim, você e só aí? busca monetizar em cima da fé. Eu escrevi um livro contando tudo. Quem quiser vir após mim, Eu negue-se a si contei, mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe qual é a minha Nega diferença? seu eu, Sabe qual é a minha nega suas diferença? vontades, Sabe qual é a minha nega diferença? seus desejos, se Fala arrependa dos seus baixinho. pecados, Controla o Espírito creia Santo no aí. Evangelho. Controla o Espírito Santo aí, tá? O que você fala chama de baixinho, graça é fala uma baixinho desgraça. e É uma controla o graça Espírito Santo. uma graça ilimitada Fala que baixinho. não existe. Você não tem domínio próprio. Você não tem amor, você não domínio tem os próprio, frutos você do devia Espírito defender a Santo. mentira. Não, O pai do eu diabo- o pai prego a da mentira verdade. É o diabo. O diabo é veio hoje acusador. trabalhar por uma agenda Você tá mentindo. demoníaca. Você tá mentindo. está na agenda do Você tá diabo, não na mentindo. agenda de Você Deus. tá mentindo. Você veio aqui Você é monetizar em cima pecador, da fé, hipócrita, que tá falando que você não tem pecado. Você vai ser salvo e eu não. Você vai ser salvo. Que apoia as prostitutas. Para. CNPJ. CNPJ. Não apoia gays coisa nenhuma. Não apoia os gays coisa nenhuma. Não apoia os gays coisa nenhuma. A igreja não apoia os gays. A igreja rejeita os gays, tá? Vê que a pessoa ainda chega ao ponto de, né? Inventar um troço ali. E não tem sustentação nenhuma, né? Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Tudo bem? E não vem dizer que a igreja defende os gays se não defende. Rejeita os gays. Eu defendo sim, amo eles porque eles são almas pra mim. Jesus me salvou pra falar pro mundo inteiro. Ele escolheu os loucos. Eu sou louca, com 2 internações psiquiátricas, assinada pelo médico, e ele escolheu as coisas loucas do mundo pra confundir os sábios. Porque eu falo do amor de Cristo. Eu falo do amor pra... Você sabe o que? Por que os gays eles foram criados? Pra confundir vocês. Porque vocês não respeitam as escolhas deles. Tu acha que Deus faz alguma coisa errada? Deus não faz nada errado. E se Deus fez os gays, ele fez perfeito. Ele fez os gays perfeitos. E aí vocês acusam dizendo que eles vão pro inferno. Vocês não vão pro inferno. Se vocês crerem em Jesus, vocês serão salvos como o ladrão na cruz. Porque diferente daquele ladrão que deve ter roubado, matado, você só quer amar.
tá? Não acredita nesses religiosos aqui, porque eles afastam você de Jesus. E isso não é Jesus. Posso falar? Por favor. Perfeito, né? Eu tô impressionado com a lucidez dela e como ela tá sendo cirúrgica aqui, muito pontual. Incrível. Eu tive que falar, desculpa, Não, tudo me bem. perdoa, me Tudo bem, perdoa. então. Me perdoa porque os teus irmãozinhos não me deixavam falar. Vamos lá. Os teus irmãozinhos não deixavam eu falar, então eu tive que falar agora. Pode... É o próximo tema? Primeiramente, já acabou o tempo do tema. Não, mas até me perdoa então se eu sair um pouco do tema. Andressa, você se considera uma pessoa frustrada com a igreja? Olha, Seja sincera. decepcionada, sim. Decepcionada. Quando eu entrei na igreja, eu achei que era santa, que era pura, que todo mundo queria ganhar almas, que todo mundo queria falar de Jesus. Mas eu entendi que não todas, tá? Sim. Mas a grande maioria se tornou um comércio. Compram a fé das pessoas. Não. Porque assim, ó, hoje, é que assim, quando você não entende de nada, você acredita em tudo que o homem de Deus falar. Até você ler a Bíblia e você entender. Levou 6 anos para que eu pudesse ler a Bíblia, porque assim, mesmo todas as pessoas direcionadas pelo Espírito Santo têm um pouco de dificuldade para entender. Quando eu terminei de ler 3 vezes a Bíblia, eu vi que eu não estava no lugar certo. Então, eu Ela leu 3 vezes a Bíblia. Você vê que ela se coloca numa posição aqui de uma pessoa que, não, olha, a gente tem uma dificuldade de entender, né? Pô, mas ela se esforçou, né? Leu 3 vezes a Bíblia para ter certeza, né? Não, deixa eu ler de novo, deixa eu ler de novo. Você vê que ela se deu ao trabalho, né, de interessada para entender. E é uma coisa que nenhum deles aqui fazem. Quem é mais interessado aqui na Bíblia em pregar Jesus? Será que esse pessoal apontando o dedo para ela estão certos? Bom, acho que é nítido, né, a resposta para isso. eu realmente decidi sair e vi que o mundo não era tão mar de rosas e nem todos eram de Deus. Hoje eu não consigo acreditar em nenhum CNPJ de igreja, porque eu acho que virou um comércio. Andressa, se eu te chamasse para ir para a igreja, você não iria? Antes de responder? Iria para uma igreja LGBT. Eu vejo Mas de héteros, eu vejo que... héteros e cis não. Porque eu vejo Porque que... vocês são muito santos. Eu vejo sou que muito aqui- pecadora. Aqui é muito mais que Eu não um... sou digna de estar com vocês, entendeu? Aqui é vocês muito- são muito santos, eu sou muito pecadora, eu sou muito suja, entende, para estar com vocês. Vocês são muito santos, vocês são doutores da lei, entende? Olha quantas acusações, quantas palmas, palmas. Quantos aqui aplaudiram os machos alfas, né? Porque tem bastante macho aqui, a mais educada, né? Então, assim, gente, ó, meu amor, respeito. Andressa, Você é meu amor, sabe porque eu amo a sua alma. posso falar? Eu amo a sua alma, diferente que você não ama a minha alma. Essa é a diferença. Cristo é isso. Ó, tá pegando fogo, né? Tô tentando me controlar. Eles não deixam eu falar. Agora, graças a Deus, encontrei um irmãozinho aqui que ficou calminho. Esse deve ter o Espírito Santo, porque ele conseguiu se segurar e respeitar meu momento de fala. Os outros irmãozinhos, só Deus, né? Só Deus pra salvar. Incrível. Eu tô realmente impressionado de ver que a Andressa Urach tá pregando Jesus e as pessoas não estão nem aí. Incrível. Como é que essas pessoas defendem a religião? Elas não sabem nem o que está escrito na Bíblia. Eles não estão nem interessados em falar disso. Cristãos. Interessante.